ponto mais positivo da minha gestão foi que, a partir daquele momento histórico de Gentil, 2010, até aquele momento existia uma confusão na cabeça da própria população, e os administradores também fomentavam um pouco isso. Existia uma confusão no sentido que a administração do recurso da Câmara de Vereadores era uma coisa só junto com o prefeito, né? E eu decidi que eu assumiria a Câmara de Vereador como presidente, desde que eu mudasse essa lógica, né? E a partir daquele momento, o Poder Executivo cumprisse a Constituição e a legislação, no sentido de todo dia 20 do mês passar o recurso, que se chama duodécimo, para a Câmara de Vereadores. E nós, a partir daquele momento, na Câmara de Vereadores, na tribuna da Câmara, explicar para a população que isso acontece porque o Poder Legislativo é diferente do Executivo e é autônomo administrativamente, em termos de legislação e em termos de financeiros também, né? Temos a autonomia garantida pela lei. Se fosse nessas condições, eu seria presidente da Câmara, senão não. Então nós demos esse passo, conseguimos, inclusive na época existia uma certa resistência a isso, né? E eu comuniquei na época via ofício o promotor público e comuniquei ao prefeito que a partir daquele momento, todo dia 20, eu queria o dinheiro de direito do Poder Legislativo na conta do Legislativo. Caso contrário, no dia 21 estaria ingressando com pedido, né, judicial esse recurso. Então, a partir daquele momento, mudou a história no sentido de que o povo de Gentil começa a entender que Câmara de Vereadores é outro Poder Legislativo. Então, nós temos em Gentil dois poderes, né, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né, num país onde, né, que funciona com três poderes, né, Legislativo, Executivo e Judiciário. Só não temos aqui o Judiciário, mas fazemos parte de uma comarca onde nós, né, conseguimos, né, buscar nossos direitos, né, quando precisa ser via judicial. Então esse foi o grande passo que nós damos. Inclusive essa sede da Câmara de Vereadores foi construída numa licitação que nós abrimos a partir daquele momento. Até aquele momento nós nem licitação nós fazíamos. Tinha um terreno que estava comprado pelo Poder Executivo para a Câmara de Vereadores, que na verdade não era bem pelo Executivo, era recurso da Câmara que o prefeito usou para comprar na época, né? E aí nós usamos esse terreno, conseguimos fazer esse prédio da Câmara, que é o prédio usado por toda a comunidade, né? Inclusive o auditório aqui é um auditório especial em termos de acústica, né? Foi contratado na época um arquiteto e um engenheiro que trabalharam nessa lógica arquitetônica, no sentido de ter um ambiente que você não precisa nem usar microfone para tu, né, fazer uma reunião, conversar, fazer uma palestra, né? Então nós demos esse passo, né? Uma obra que era orçada por quase R$1 milhão naquela época, nós fizemos por menos de R$500 mil, né? Que abrimos uma licitação pública, né? Antes a Câmara não fazia isso, né? Então foi o primeiro grande avanço nosso naquele momento, foi esse, no sentido de buscar a autonomia do Poder Legislativo, autonomia garantida pela legislação. O desafio da gestão, de qualquer gestão, né, principalmente nos municípios pequenos, né, é o embate, na verdade, político que se dá na Câmara. Nós não tivemos um embate assim, aquele embate que não seja dentro da normalidade democrática, né? Não que isso tenha atrapalhado, isso ajuda, né? Mas o que a gente percebia é que o desgaste da Câmara de Vereadores e dos vereadores em si se dava muito nesses embates, né? Então, para mim, esse era o grande desafio, que a comunidade, ao perceber os grandes debates que davam, entendesse que fizesse parte da lógica democrática mesmo esse debate, né? Então, esse é o local que serve para isso. Então, naquele momento, nós tínhamos uma certa dificuldade ainda de entender isso, de explicar isso para a comunidade, que o debate político é na Câmara que tem que acontecer, né? Porque ali tem as várias forças, né, que representam os partidos, né, no município de Gentil naquela época, né? E hoje também é assim, né? Então a Câmara de Vereadores é para isso, né? Hoje eu sou professor do Estado, né? Na Escola Estadual, professor de Educação Física, né? Que eu sou desde sempre, né? Sempre fui professor de Educação Física, né? Fui motivado pelo meu falecido pai a ser professor de Educação Física e sou até hoje. E sou professor da rede municipal e nesse ano fui convidado para ser diretor de escola, né? Então, sou diretor de escola municipal aqui no município de Gentil. Sou advogado também, tenho OAB, mas não consigo atuar em função dos meus 40 horas de serviço público, né?
Portanto, estou fora dessa atividade, apesar de ter a OAB. E minha rotina, dia a dia, faço bico de eletricista também, sou um cara que gosta muito de trabalhar com eletricidade. Outra coisa que meu pai me ensinou, eu ajudava meu pai e acabei aprendendo bastante coisa. E gosto muito de pedalar e remar, faço muito isso durante meus dias de folga. Em 2010, nós tínhamos uma grande polêmica no município de Gentil, que foi justamente no final do ano anterior, 2009, que apareceu um acampamento indígena, né, um acampamento indígena na BR-285, na beira da BR, e que posteriormente, no ano 2010, acabaram ocupando também uma área, um terreno, né, organizando um acampamento indígena num terreno em Campo do Meio. E aí, a partir daquele momento, houve um grande debate na comunidade, né, em função da polêmica que isso era, e quem apoiava, quem não apoiava, quem que trouxe, quem que não trouxe, né. Enfim, houve essa polêmica e isso, de uma certa forma, desgastou as lideranças, houve muita divergência no sentido de, até pessoal, às vezes houve confusão, brigas, né, em função desse detalhe, né. Agora, os índios continuam ali, né, e a polêmica continua, é uma coisa que começou naquele momento, e que ainda existe essa polêmica, né, em relação à questão indígena, né. Os índios são organizados a nível nacional e o agricultor, vendo que está em cima da terra, não espera essa surpresa, né, que de repente ter que perder a sua terra. Então existe essa polêmica, né, existe uma legislação aí, né, que também é polêmica, né, uma legislação que uns concordam, outros não concordam, enfim, por enquanto a situação está assim. Nós acreditamos que, por mais que os indígenas tenham esse direito, acreditamos também que os agricultores de Gentil têm direito à sua terra. São todos filhos de imigrantes italianos, 90%, né, de imigrantes italianos, né. Portanto, eu acho que o Estado tem que resolver isso, né, sem prejuízo para nenhuma parte e nem a outra. Então, eu acho que tem uma forma de nós resolver isso aí, porque temos terra nesse país, terra para todo mundo. Eu fui presidente em 2010, continuei de vereador até 2012, né. Em 2012, fui candidato a vereador, fui o vereador mais votado. O Jair Tonin foi o vereador mais votado, fiquei em segundo lugar, tinha 3 votos a menos que ele, né, na época, né. Ele tem toda a família dele em Gentil, não tinha ninguém, só a minha mulher, né, na época, né. Então, ele conseguiu ser, fez 3 votos a mais que eu fui o segundo mais votado, portanto, naquela eleição. Aí fui vereador até 2016. Naquele período eu já não queria mais ser candidato, queria espaço para outros. Na época, o nosso vereador histórico, era o Adelar Silvestre, ele me motivou aí, me forçou aí de vereador, na verdade, eu não queria mais, queria abrir caminho para outros. Eu acabei indo naquela eleição, não acabei não fazendo muita campanha. Não me elegi primeiro, mas fiquei o primeiro suplente, já assumi aos 4 anos, assumi a Câmara, que outros companheiros assumiram secretarias, então eu acabei ficando vereador até 2020. Né? A partir daí, em 2020, eu também não fui mais candidato, e continuei, daí voltei para a sala de aula, né, educação física e 2 escolas, né, municipal e uma estadual. E politicamente, enquanto candidato, encerrei ali minha trajetória, né? Foi isso daí. Primeiro, eu acho que o grande passo que Gentil deu foi a emancipação, né? Eu cheguei em Gentil, existia um movimento para votar para o sim, quando eu cheguei em 91. Cheguei em julho e em novembro foi a eleição do sim e do não, né? Eu acho que esse foi um grande passo, né? Todas as lideranças envolvidas, né, naquele processo, né? Todos os partidos, né? Com destaque aí pro professor Hélio Schuster, hoje, que é professor, na época era padre, né? Foi uma liderança importante naquele momento, né? A liderança do PMDB, do PP, né? Me lembro aqui do Luiz Presce, né? Do PDT, aí, Arduino Besson, né? Do PMDB, aí, além do Hélio, tinha várias lideranças, o Gilson Bisolo e outras lideranças importantes que hoje já não estão mais na frente da política, mas foram importantíssimos naquela época, né? Para emancipar o município de Gentil, né? Junto com tantas outras pessoas que se envolveram naquele processo, né? Então, acho que a emancipação foi importantíssima. E a partir dali,
Eu acho que as políticas públicas de incentivo à agricultura, né, ajudaram muito. O nosso setor aqui, a base é a agropecuária, né, agricultura e pecuária. Então, acho que o avanço, o crescimento desse setor foi decisivo para nós. E também, eu acho que a administração pública municipal de Gentil, né, ao longo dos anos, ela consegue fazer com que as políticas públicas avançassem bastante na área de educação, saúde, assistência social. Tudo isso, esse somatório de coisas aí ajudou muito nós a crescer. E hoje não se imagina, não dá para admitir que nós voltamos para trás, entendeu? Eu acho que só olhar para frente, nós vamos ter muita coisa para melhorar, mas eu acho que não podemos mais voltar para trás. Eu tive 2 filhas, as 2 nasceram em Gentil, né? Nasceram fora de Gentil, mas se criaram aqui em Gentil. E na época nós tínhamos algumas demandas, né, que nós queríamos lá no início, né, quando cheguei em Gentil. Modo esportivo, né? Um ginásio de esporte, né? Asfalto, que sempre o pessoal sonha, né? Melhoria na educação. Então, algumas coisas disso nós conseguimos, né? Eu acho que uma dos gargalos que nós precisamos hoje é resolver o problema do nosso acesso asfáltico até a BR-285. Porque Gentil tem um acesso asfáltico, mas não adianta o acesso vir até Gentil e deixar o pessoal aqui no nada, entendeu? Tem que ter tem que ser trânsito, tem que ser que movimento de fato e que leve quem viaja, queira passar por Gentil, porque tem sequência, né, numa rodovia boa, né? E isso vai movimentar o nosso comércio e com certeza vai atrair investimento no município de Gentil. Hoje nós temos uma área nobre, que é a beira da BR-285, né? É boa para investimento também ali, mas se nós asfaltar daqui de Gentil até a BR, nós vamos ficar com 15 quilômetros de asfalto, né? E todos em lugares estratégicos no sentido de possibilitar investimento, quem quiser investir em Gentil. Então, eu acho que é muito importante para nós esse acesso asfáltico, né? Para que nós consiga avançar em termos do ponto de vista econômico, né? Geração de emprego e melhorar a nossa economia, né? E acho que a agricultura tem que continuar, né? Ser incentivada, né? O cuidado com a saúde, né? Investimento em educação, isso tudo é importante.